Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Você está feliz de estar aqui? Então, olha alguém que está do teu lado, dá um sorriso e diga assim, que bom que você veio também. Um sorriso no coração. Queridos, eu estava preparando esse estudo e eu queria muito relembrar algumas ações de Elias, porque a gente está no momento de Acabe fazendo bobagem, né? Então, eu queria muito relembrar os momentos de Elias antes de entrarmos, né, numa outra fase do estudo, continuarmos vendo Acabe. E eu encontrei um clipe muito bonito do momento em que Elias está desafiando os profetas de Baal. E eu gostaria de compartilhar isso com você, que você pudesse estar assistindo também esse louvor. Esquecer, apesar de estarmos estudando um momento não muito apreciável, mas para a gente lembrar que tudo se refere a Deus. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é dele. Abra a tua Bíblia em 1 Reis 19. Versículo 19. Elias recebeu a mensagem do Senhor, recebeu instrução para continuar o seu ministério, o que deveria fazer depois daquilo. E agora chegou o momento de Elias nomear seu sucessor. Pode colocar o 103? 103, o slide. Que tem o esboço do nosso estudo. E a gente chega no momento que Elias nomeia o seu sucessor. Então, vamos ler do versículo 19 até o 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Bem, o tempo de Elias partir estava próximo. Ele precisava de um substituto, porque o ministério não se encerra em si mesmo. Você tem filho por perto? Está aí perto de você? O seu ministério não acaba em você. A tua família dá prosseguimento ao que Deus colocou em sua mão para fazer. Então, não encerre seu ministério em você. Acrescente a sua família nisso. E o texto vai dizer que Eliseu tinha 12 juntas de bois, no versículo 19. E com esses bois ele arava a terra. Os bois eram ligados, iam de 2 em 2, e ele era ligado por uma trava, que ele chama aqui de aparelho, que juntava os 2 bois, e os 2 bois iam caminhando juntos, senão cada um ia num tempo. E Eliseu tinha esses bois, 12 juntas, exatamente porque ele era um homem de posse. E ter 12 bois, irmãos, acho que até nessa época já tem alguma coisa, né? Naquele tempo também era. E Elias se encontra com Eliseu e lança a sua capa. O profeta normalmente era reconhecido pela sua capa, uma capa feita com pele de animais, e o pelo da capa ficava para o lado de fora.
E quando ele vê Eliseu, ele lança a sua capa. Naquela época, havia também um costume, quando se queria adotar uma criança, que envolvia aquela criança com uma capa. Estava dizendo, eu agora vou cuidar, eu agora vou proteger, eu agora vou ensinar. Então, Elias estava também dizendo para Eliseu, eu agora estou te adotando. Eu agora vou cuidar, eu agora vou te ensinar. Irmãos, a gente precisa aprender nessa igreja o poder do discipulado, o poder do cuidado, o poder da orientação, de você abraçar alguém, de proteger alguém, de não trazer essa pessoa para si, mas de trazer essa pessoa consigo para Deus. E além disso, havia um símbolo de transferência de ministério, de liderança, de unção. Elias estava dizendo, aquilo que Deus colocou na minha vida, eu agora vou transferir para você. Então, ele estava adotando Eliseu. E o texto, o versículo 20, vai dizer que Eliseu deixou os bois. Eliseu foi partir com Elias e pediu a Elias a autorização para resolver as pendências dele. Me deixa resolver aqui as pendências que eu vou com você. E Elias deixou. Eliseu voltou para casa, se despediu dos pais, pegou a parte dele da fazenda, porque até então ele havia servido muito bem a sua família, e agora ele iria servir a Elias, e ele tirou as travas do boi e fez um grande churrasco. E todo mundo gosta de churrasco. Agora imagina gente para comer 2 bois inteiros. Era muita gente, ou então era muito churrasco com pouca gente. Mas ele deu aquilo que lhe era importante, de valor. E ele, quando fez aquela grande refeição, não era só uma refeição de despedida. Ele estava fazendo uma celebração. Por quê? Uma ação de graça, porque Deus o havia escolhido. Sabe, nós criamos um hábito, e eu gosto de fazer isso, no meu aniversário, de trazer uma oferta especial ao Senhor. Ah, mas é seu aniversário, você tem que ganhar o presente. Sim, essa é a nossa visão humana. Quando você faz aniversário, você ganha presente. Agora, olha, pela visão espiritual, quando você faz aniversário, você ganhou um presente de Deus, que lhe deu mais um ano de vida, te deu mais tempo para usufruir da alegria, da graça, das coisas boas que Deus preparou para nós. Então, quem é que tem que dar o presente para Deus? É quem está fazendo aniversário. Eliseu queria dar um presente para Deus, agradecer, porque de tantos ele foi escolhido. Olha para o teu irmão e diz assim, foi você que foi escolhido. Continua dizendo, tem que ter um coração agradecido. Aí você diz, obrigada. É fácil falar só obrigada, né, irmão? Quem lhe deu muito, merece quanto? Uma vez meu marido brigou comigo, porque eu tinha pouco dinheiro na carteira. E ele queria dar uma gorjeta. E ele foi na maior nota para pegar, para dar a gorjeta. Falei, não. Ele, que isso, mulher? Para de ser pão dura. Falei, não. O maior da minha oferta.
Se eu for dar menos para a minha oferta, eu não posso dar mais para outra pessoa do que eu tenho para dar ao Senhor. Já percebeu que você dá R$5 a uma pessoa? Moedinha, então, essas moedinhas estão incomodando aqui no bolso. Mas na hora de dar ao Senhor, R$5 parece um pouquinho a mais do que você poderia dar. Quanto é um sanduíche do McDonald's? 30 conto? Meu Deus! Vocês comem isso, irmão? Barato? O mais barato é isso? Ainda bem que eu como McDonald's. Aí, irmãos, sai com a família, ou então vamos fazer só 2. Sai com a namorada para lanchar. E aí, 30 para cada um, 60. Aí chega na hora da oferta. Pô, vou dar R$60 de oferta? Dou nada? Dinheiro pra caraca. 60 conto. O mundo está nos conduzindo a desprezar o sagrado e a valorizar as coisas que passam, que acabam. O que vai acontecer com o sanduíche depois que você comer? 2 horas depois, vai para onde o sanduíche? Conta para mim. Não conta para mim. Não quero saber. Mas e a oferta que você coloca na mão do Senhor? Vai para onde? Vai para o tesouro do céu, irmão. Para a bênção de Deus. É tremendo isso. Eliseu fez igual os discípulos de Jesus. Jesus chamou, vem. Os discípulos largaram a rede e foram embora servir ao Senhor. Aqueles que têm grandes chamados, diz que quando um homem de Deus, que tem um chamado reconhecido, quando ele chama alguém para os seguir, que esse chamado, ele é irresistível. Eles são impelidos a dizer sim. Eliseu se sentiu impelido e ficou disposto. Estava disponível para Elias, mas ele tinha muito trabalho para fazer. Ele era responsável pela lavoura da sua família. Mas ele foi, se despediu, recebeu a bênção de Elias para fazer isso, organizou toda a sua casa, fez o churrasco, porque sem os bois dele, ele não teria que voltar. Irmão, tem coisa que a gente tem que matar e distribuir. Porque se você guarda, você volta. Na hora que a coisa fica apertada, você diz assim, eu vou lá, porque está lá. Tem que jogar fora, tem que riscar da sua vida. Aleluia. Me faz lembrar de Jesus, quando esteve com um potencial discípulo. Ele disse assim, Senhor, deixa eu voltar para casa, deixa eu me despedir, e depois eu volto para seguir o Senhor. E Jesus não deixou. Por que Elias deixou? E por que Jesus não deixou? Aquele jovem tinha muita coisa em casa para se apegar. E se ele voltasse, ele se apegaria e não voltaria para seguir Jesus. Jesus já sabia. Era conhecedor de todas as coisas, então ele disse, não precisa nem continuar. Volta para casa. Porque você ainda está apegado a coisas que não são importantes. Você está entendendo, irmãos? Que tem coisa que a gente se apega, que não são importantes, mas a gente se apega por alguma necessidade da nossa alma, por alguma brecha na nossa armadura. E a gente se apega àquilo, e toda vez que o cerco aperta a nossa volta, nós voltamos para aquilo que nós deixamos guardado.
Uma certa ocasião, nós trabalhávamos com libertação, e nós fomos na casa de uma mulher que era mãe de santo e tudo mais. E ela pediu, eu quero que tire tudo lá de dentro de casa, e eu quero ficar liberta. Ok, nós fomos fazer o trabalho de libertação. E chegamos lá, tinha muita coisa. Muita coisa. Aí fomos colocando no quintal, né? E roupa, e tá. E a gente orava, ela ficava liberta de um demônio, e aí chegava o outro, chegava outro. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar e dizendo assim, ela está apegada. Ela está apegada. Eu falei, meu Deus, então mostra, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, uma hora que ela estava manifestada, daquele demônio mais teimoso que não saía, e aí eu perguntei, por que você não vai sair? Eu estou te ordenando. Mas ela que não deixa. Falei, como assim? Aí fomos orar, estávamos orando pela casa, e eu achei uma caixinha, estava assim em cima do armário, e eu não ia invadir, né? E aí mandamos o demônio ficar calmo e perguntar, posso mexer aqui? Do que é isso? Não mexe aí, não. Eu falei, ops. Eu falei, e o que é isso aqui? Não, isso aqui é uma herança de família. Eu falei, isso foi da minha tataravó, que passou para minha avó, para não sei quem, e agora é meu. Eu falei, mas o que é? Ela falou, é um cachimbo. Eu falei, é um cachimbo? É. E por que você guarda esse cachimbo? Por causa disso. A minha avó era escrava, era da Umbanda, era disso, daquilo outro. A minha tataravó, né? E passou para minha avó, que recebeu o mesmo espírito dela. E aí passou para minha avó, que o espírito foi passando de uma para outra e tal. Eu falei, pronto, está resolvido. A questão é essa. Então, eu falei, querida, então, vamos nos desfazer, Não, isso aqui é herança de família. Pode jogar tudo fora, mas isso não. Eu falei, enquanto você estiver apegada a isso, que te leva de volta para o cativeiro, você não vai ser liberta definitivamente. E é apenas um objeto. E pior, um objeto que gera maldição. Se livra dele. Aí ela não quis, não posso, herança de família. Eu falei, olha, então, a gente vai parar por aqui e vou dar um tempo para você pensar, para você resolver o que você quer da sua vida. Não queimamos nada, não tiramos nada, porque não adiantava, irmãos. Não estava naqueles objetos que estavam lá fora. Estava no coração dela o desejo de manter o mesmo demônio que estava sendo passado de geração em geração na mesma casa. Então, tem coisa que a gente precisa jogar fora. Largar para lá. Parar de pensar naquilo que te leva de volta para trás. Eliseu jogou os bois fora, deu para o povo comer e foi seguir Elias. Eliseu era fazendeiro e foi ser servo, foi ser aprendiz, serviu bem a sua família e agora era um servo útil e fiel ao seu mestre. Todos nós precisamos de um mestre, todos nós precisamos de um orientador. Todos nós precisamos de ter sobre nós uma autoridade. E Eliseu sabia que precisava disso, porque agora ele iria andar não mais no natural, mas ele iria andar no divino. Ele iria conhecer verdades profundas. Ele iria testemunhar do poder e dos sinais. A vida dele teve uma reviravolta, porque ele foi escolhido para ser instrumento de transformação naquele momento de crise. Lembra do momento de crise que nós estamos? Depois do desafio do Carmelo. Eliseu, a gente vai ver na frente, cumpriu bem a sua missão, e ficou registrado o seu exemplo na história para todos nós.
Agora, no item 5, a gente começa a ver Acabe. Volta para Acabe. O Reino Sul está tranquilo. Lembra que a gente está no Reino Norte? O Reino Sul está tranquilo. Teve 2 reis bons. Bota o slide 104, por favor. Esse aqui são os reis do Reino Sul. Então, ele teve 2 reis maus nessa época e depois os reis bons. Então, ele estava meio que equilibrado, né? Ele, de vez em quando, vacilava, vida santa, vida iníqua, mas ele estava meio que equilibrado. Mas agora olha o slide 105, que fala do Reino do Norte. 8 reis sucessivamente que andaram fora dos caminhos do Senhor. Quando você encontrar uma liderança honrada, fique junto dessa liderança, porque ela vai te conduzir para perto de Deus. Porque gente ruim, gente má, é gente que a gente precisa se afastar. Não, mas quem sabe a gente consegue mudar? Não, irmão. Quem muda é Deus, você não consegue mudar ninguém, não. Você está só se iludindo. O Senhor, sim, Ele muda, Ele transforma, Ele muda todas as coisas. Agora, a gente não consegue. E agora, o Reino Norte, que tinha escolhido um caminho ruim, ele estava sendo colocado numa posição para ser castigado pelo Senhor. E aí, qual é o castigo que Deus propõe ao Reino Norte? Ao reino totalmente desviado da sua presença. Ele levanta 3 nações, para que essas nações, durante 2 séculos, quantos séculos? E quantos são 2 séculos? 200 anos. Para trazer castigo sobre Israel. Slide 106. A gente tem aí os principais reinos desse período. E as 3 nações que Deus escolhe para castigar Israel é a Síria, a Assíria e Babilônia. Então, Síria e Assíria são 2 coisas diferentes. A Síria está aqui perto de Israel, né? Israel, lembra? Mar da Galileia, Mar Morto. A Síria está logo ali no norte. A Assíria está bem mais ao norte, lá em cima. E a Babilônia está mais para o oriente, ali perto do rio Eufrates. Vocês conhecem ali o rio Eufrates, gente? Olha que lindo. Está vendo? O que a palavra de Deus fala do Eufrates? Que é um dos 3 rios nascido no Éden. Na verdade, onde eles se juntam, 3 rios se juntam, saindo do Éden. Só que o Éden ninguém acha. Por que não acha? Pergunta ao seu irmão, por que ninguém acha o Éden? Espera ele responder. Se não souber, você diz assim, ó. Por quê? Porque Deus colocou ali um anjo para que ninguém ache a entrada do Éden. Então, pode procurar. Já, irmão, já aconteceram inúmeras excursões para tentar achar, seguindo o caminho do Éden, mas ninguém chega lá. Se Deus disser que não acha, não acha. Mas também, se Ele disser que vai achar, é só procurar que acha. Tem bênção para você achar, irmão? Se você ainda não recebeu, porque você não está procurando. Então, vamos lá. A Síria, essa mais perto de Israel, foi a primeira nação que Deus levantou para promover o castigo a Israel por causa do seu desvio, da apostasia, do afastamento de Deus. Coloca o 107, que agora você vai ver a Síria mais bonitinha, e no dia de hoje. Então, irmãos, olha só. Hoje, na atualidade, Israel está em guerra, em muitas frentes de guerra, né? Ele está em guerra aqui com a faixa de Gaza,
esse pedacinho de terra aqui, onde o Hamas invadiu Israel, matou mais de 1.000 pessoas, sequestrou tantas outras, assou crianças vivas no forno, queimou pessoas vivas, decapitou, estuprou e uma série de outras coisas. Esse pedacinho de terra, que antes a gente sabe quem vivia aqui, que eram os filisteus. Ele também, nessa região aqui da Judeia e Samaria, também há uma comunidade árabe muçulmana aqui muito forte e que estão também trazendo dificuldades para Israel, estão atacando. Acima de Israel está o Líbano. Quando a gente vê que quando Elias foi chamado, que a gente falou e mostrou Tiro e Sidom, que são 2 cidades do Líbano. Aqui é a Jordânia, que tem um acordo de paz com Israel, e aqui é a Síria, a primeira nação que Deus levanta para trazer castigo ao reino norte, a essa parte norte de Israel, que tinha o nome de Israel. E essa parte sul, que tinha o nome de Judá. Então, a Síria começa a atacar Israel. Hoje, o que nós vemos é exatamente isso, novamente. A Síria atacando Israel e financiando todo esse terror que está acontecendo hoje aqui em Israel. E ele usa seu proxy, que é um deles, né? Que é o Hezbollah, que está no sul do Líbano, atacando o norte de Israel. Até a área do Mar da Galileia. Tiveram que ser evacuadas muitas famílias, mais de 80.000 pessoas tiradas de sua casa, por causa desse ataque. Aí eu falei, quando disse para vocês que iríamos estudar os livros de reis, que esses livros nos mostram coisas que estão acontecendo na atualidade. Que a Bíblia não é um livro só do passado, mas é um livro que nos mostra o que acontece quando alguém comete os mesmos erros do passado. E Deus está nos ensinando que os erros que Israel cometeu naquele passado e sofreu com ele, de novo está acontecendo. Por quê? Porque o mundo, Satanás e o mundo espiritual, ele não cansa de destruir aquilo que Deus ama. Mas vamos voltar para nós. Deus disse a Acabe que haveria inimigos internos e externos, atrapalhando, atacando Israel. E aí nós lemos no estudo passado que Azael, Elias foi ungir como rei, mataria o rei da Síria, iria usurpar o trono e ia se tornar o agente para gerar sofrimento a Acabe e à nação de Israel. E aí houve guerras contínuas entre Israel e a Síria. E em todo momento isso acontecia, e a gente vai ver o capítulo 20, que isso vai estar acontecendo de novo, inclusive o capítulo 20 vai narrar a primeira batalha. E desde então, até agora, ainda continuam as guerras entre Israel e a Síria. Acabe foi atacado pela Síria, a gente vai ver lá na frente, depois de muitos livramentos, depois de muita coisa, Acabe, na sua teimosia em ser apóstata, acabou perdendo a guerra. Pode colocar o slide 108? A gente está vendo aí no 108, Acabe e os sírios, essa guerra. Vamos ver no capítulo 20 agora que nós vamos entrar. Nós vamos ver a primeira batalha entre Israel e Síria. Vamos ver os reis que se associam à Síria. Olha os proxies aí de novo.
Os reis que se associam à Síria, que acabam intervindo nessa estratégia de guerra, e depois a batalha de Afeca. Vamos ler comigo os 6 primeiros versículos do capítulo 20? Então, Ben-Hadad, rei da Síria, qual era o nome do rei da Síria? Ben-Hadad. Ajuntou todas as suas forças e 32 reis e cavalos e carros havia com ele. E subiu e cercou a Samaria. Samaria era a capital de Israel. E pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhes: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos, todavia, amanhã a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e levarão. O rei da Síria agora chega com 32 reis vassalos que fizeram aliança com ele e parte para o ataque. Atacam Samaria. E aí, Acabe medrou e decidiu se render. Ele achou que ele não teria condições de combater e ganhar aquela batalha. Então ele vai dizer a Ben-Hadad, ao rei da Síria: olha só, eu reconheço o teu poder, eu me rendo, eu desisto e vou ser um reino vassalo também. A Síria vai ser o nosso mestre, o nosso senhor. Você viu que na declaração ele diz: eu sou teu, tudo que eu tenho é teu, o reino é teu. Foi uma exigência arrogante de Ben-Hadad. Foi uma exigência exagerada de Ben-Hadad. Acabe devia ter em torno de 70 filhos. Vai ter filho assim só lá em Israel. Então devia ter muita esposa. Como Ben-Hadad viu, eu fiz uma ameaça e o cara já baixou a cabeça, nem teve coragem de reagir. Então ele mandou de volta o pessoal e disse assim: bem, agora que eu vi que você é frouxo. É ou não é, irmão? Quando o inimigo te ataca, faz exigência exagerada sobre sua vida, você faz o quê? Eu me rendo, eu volto para a vida antiga. Quer que eu seja seu escravo? Você, seu escravo, frouxo. Frouxo. Quando Ben-Hadad viu que Acabe era frouxo, ele disse: agora eu não quero só isso, não. Isso eu vou ter. Vou ter a tua vida, os teus bens, os teus filhos, as tuas mulheres. Mas agora eu quero mais do que isso. Eu vou saquear a sua cidade. Eu vou humilhar você. Eu vou fazer com que todos na terra saibam que você é frouxo. Irmãos, a gente precisa aprender a resistir. Resistir. Por quê? Porque se a gente não resiste, Satanás não fica satisfeito só de roubar o que é nosso. Ele quer humilhar. Ele quer expor para todo mundo a sua fraqueza. Está vendo esse crente aí? Não resiste a nada. Uma hora está no céu, na outra hora está no inferno. Uma hora está firme, na outra hora está na corda bamba. É isso que o diabo faz com a gente. Vou transformar seus filhos em escravos.
Mas em nome de Jesus, nós repreendemos toda a potestade, todo o principado que se aloja nesse lugar, que se aloja nesse bairro. Nós vamos agir contra eles. Nós já estamos agindo, estamos orando e estamos pedindo estratégia para o Senhor para aniquilar a força do inferno. Porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se resistir, ele foge. E por que ele não está fugindo? Diz para o seu irmão, por que ele não está fugindo? Diz para ele. Bia, diz para ela, por que ele não está fugindo? Porque você não está resistindo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela faz acontecer tudo aquilo que ela diz. E diz: resiste que ele foge. Ficou evidente aqui que Acabe não tinha condições. Vamos ler o 7, do versículo de 7 a 12, que eu quero pelo menos terminar essa história aqui do Acabe. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe deis ouvido, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei meu senhor tudo o que o primeiro mandaste pedir, a teu servo farei. Porém, isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem cinge como aquele que se descinge. Depois eu explico. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo, ele e os reis na tenda, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. Então Acabe chamou os anciãos da terra. Acabe teve um surto de bom senso. E disse assim: opa, agora a coisa ficou feia. Então vou chamar as pessoas idôneas. Vou chamar as pessoas equilibradas. Vou chamar as pessoas experientes para me aconselhar. Irmão, se você vai pedir conselho, olha para quem você vai pedir conselho. Vai pedir conselho a qualquer um? Vai pedir orientação para quem tem a vida toda torta? Vai pedir para que a pessoa te indique o caminho se a pessoa está perdida no mundo? Num surto de bom senso, ele chama os anciãos da terra. E aí, ele diz para eles: olha, aconteceu isso, isso, isso. E eram oficiais, chefe da tribo, sacerdotes. E pediu que eles lhes aconselhassem. E eles entenderam o quadro, o que Acabe queria, despertar aqueles homens para ir para a guerra com ele. Mas eles disseram assim: olha só, nós, como povo, mesmo distante de Deus, mas como povo chamado pelo nome do Senhor, nós não seremos humilhados, porque o nome do Senhor será humilhado. Não era pelo mérito deles, era pelo nome do Senhor. Não era porque eles eram bonitinhos, era porque Deus era o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, às vezes a gente acha que é pela gente. Não, é pelo nome do Senhor na nossa vida. Pela ação de Deus na casa. E aí eles não aceitaram isso. E disseram: a primeira exigência que você fez, até faço. Até me rendo. Mas aí, humilhação, saque. Não, isso a gente não vai aceitar. E aí a guerra, que era algo impensável, agora se torna uma situação viável. Não vamos ser escravos de ninguém.
Nós, se formos escravos, vai ser com luta. Vai ser resistindo. Então, Acabe não queria mais deixar Ben-Hadad ditar as regras e nem transformar Samaria em poeira. Agora, aquele versículo 11, lê aí esse versículo 11 comigo, principalmente nessa versão. Não se gabe quem se cinge, como aquele que se descinge. Você entendeu alguma coisa? Nem eu. Então, eu fui procurar. Né? E aí, o John Gill, que eu estou me baseando muitas coisas na tradução, não é tradução, na explicação dele, porque ele é um especialista nessa época da história, ele vai destrinchar esse versículo e ele vai dizer assim, em outras palavras, aquele que se prepara para a batalha, que não deposite as suas armas, como se já tivesse obtido a vitória. Nenhum se considere vitorioso antes de a batalha terminar e de a vitória ser conquistada. Os eventos da guerra são incertos. A batalha nem sempre é ganha pelo mais forte. Então, Acabe manda dizer para Ben-Hadad assim, cuidado que você está se gabando. A batalha nem sempre é ganha pelo mais forte. A gente é pequeno, a gente está numa situação difícil, mas resolvemos resistir. E aí, Ben-Hadad, quando recebe a notícia, meio-dia, irmão, ele estava embriagado. Meio-dia, o rei estava embriagado. Ele ainda teve um pouquinho de bom senso, que mandou as tropas se prepararem. Se prepara, gente, que vamos entrar na cidade. Houve um rompimento nas negociações de paz entre Israel e Síria. Só que os preparativos foram corridos, porque ele já queria, se prepara todo mundo que nós vamos entrar na cidade. Vamos continuar a leitura, versículo 13. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe, por quem? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse, quem começará a peleja? E disse, tu. Então, contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles, contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Levanta-se um profeta desconhecido. Ele nem fala o nome. E diz para Acabe, Acabe, Deus vai te dar a vitória. Quando Deus fala isso, hein? A vitória já é sua. A angústia já vai embora, o coração se acalma. E Deus dá as diretrizes da batalha. A razão dessa misericórdia de Deus é que ele queria mostrar que ele ainda era Deus de Israel. E que ele podia mudar toda a história se Israel abandonasse a idolatria. E aí ele diz, quem vai vencer essa guerra? E o Senhor fala para ele, os jovens oficiais combatentes. Deus mandou pegar os jovens. Nós temos generais. Nós temos homens experientes na batalha. Não, eu quero os jovens oficiais combatentes. 232. Que isso? 232 jovens para dar conta disso tudo. Deus, quando Ele escolhe coisa que parece difícil ganhar a guerra, é porque Ele quer que você entenda que não é por causa de você, pela sua força, pelo seu mérito, não é pela sua boniteza, não é por nada disso, é porque Ele é Deus. E Ele quer que a gente entenda que Ele é Deus. E eu tive que escrever aqui, irmãos. Deus está levantando jovens combatentes na Levantai para ganhar essa batalha.
sem hábitos arraigados, maleáveis ao aprendizado, criativos, abertos ao novo de Deus, cheios de esperança, querendo conhecer coisas grandes e ocultas que não sabem. Por quê? Porque quem é antigo acha que já sabe tudo. Estou aqui há tanto tempo, agora chega um garotinho desse, e hoje eu estava falando com a Su. Bota um jovenzinho para pregar. Começa não. E Deus abre o céu e derrama graça e poder. E aí, graças a Deus aqui na Levantar ainda não vi isso não, irmão. Mas se eu vir, sabe que o serol vai comer solto. Há um garotinho subindo para falar comigo. Ministrar a palavra para mim. Jovens oficiais combatentes que não estão com a ideia de derrota na cabeça, mas que se aparecer algum empecilho, ele vai ser criativo e disponível para ser usado por Deus para resolver. Aqueles jovens combatentes que a gente botou aqui, irmãos, honra esses jovens. Abençoe esses jovens. Ore por eles, dê palavra de incentivo. Eles foram levantados por Deus para fazer diferença. Estou finalizando aqui por hoje. Nenhum homem se levantou para ser rei sem que fosse um homem de guerra. E o Senhor disse assim: Acabe, você vai ser o general, você vai na frente da batalha. Eu sou rei agora, né? Tudo bem, que eu já participei de muita guerra, agora eu sou rei. Então, você precisa lembrar de onde você veio. Você vai na frente de batalha com esses jovens. Vai se juntar a eles. Porque o próprio Senhor vai derramar poder e sabedoria especial sobre a vida deles e vai te ajudar a liderar. Liderar quem? 7.000. 7.000 que ainda ficaram em Israel. 7.000 que não se dobraram. 7.000 que, apesar de todos os pesares, disse: não arredo o pé daqui. Irmãos, a Bíblia é tão contextualizada que é esse o momento que a Levantar está vivendo. Não é por acaso que o estudo chegou até aqui. Agora, nesse momento, não existe acaso nas coisas de Deus. Existem trabalhos manuais de Deus. Ele vai ajustando. E ele sabia que esse era o momento certo para que essa palavra fosse ministrada. Então, se você quiser fazer parte dos 232 que foram levantados como jovens combatentes, deixa essa ideia retrógrada, deixa hábitos velhos, se abra para o novo de Deus. Peça: Senhor, dá-me a conhecer as coisas grandes e ocultas que eu não sei. Se coloque disponível, abra o teu coração e a tua mente, seja ensinável, deseje ser discipulado. Abra a mão do velho e entregue-se para Deus. Curve a sua cabeça. Pai querido, nós louvamos o teu nome. Porque o Senhor está trazendo para nós o conhecimento da tua palavra e também da sua vontade. Eu louvo porque é o Senhor quem tem conduzido essa casa. E muitas das vezes, pela nossa própria sabedoria ou experiência, queremos inserir alguma coisa, Pai, mas o Senhor não permite. E eu louvo ao Senhor quando o Senhor bloqueia essas coisas em nós. Porque é a sua vontade que prevalece. É o Senhor quem precisa dar realmente a diretriz, a orientação. E eu louvo ao Senhor que essa igreja, esses irmãos estão aqui e estão sempre abertos ao agir do Espírito Santo. Aleluia.
Mas se há alguém aqui de coração fechado, de coração endurecido, angustiado, Senhor, porque a angústia atrapalha a nossa visão, tira o nosso discernimento espiritual, que o Senhor possa tratar, para que ninguém desse povo fique para trás, para que todos possamos caminhar juntos, guerrear junto, porque o inferno está se levantando cada vez com mais força, com novas estratégias, mas nós somos um povo cujo general é aquele que guerreia todas as guerras, é o maior estrategista que existe, é o maior e poderoso e único Deus. Aleluia! E nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Vemos isso, Senhor, explicitamente na ministração da sua palavra. Louvamos o teu nome, pedimos graça e reforço espiritual, para que essa batalha seja ganha e para que esse bairro, que os bairros adjacentes sejam ganhos para o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e louvor. Aleluia.